Com muita alegria queremos começar esse dia de sábado, dia consagrado à Virgem Maria, dia consagrado ao coração que escuta a palavra de Deus. E queremos começar esse dia meditando a sua palavra e dizer que o melhor do nosso dia é justamente um encontro profundo. Nesse tempo bonito em que celebramos tantos santos e que nos preparamos para celebrar também Dom Bosco, nesse dia 31 de janeiro, a comunidade toda se alegra com a santidade. E sábado é o dia em que consagramos a Virgem Maria e lhe pedimos o seu coração imaculado para escutar a palavra de Deus. No número 51 do nosso livro de vida, nós vamos meditar justamente a liturgia das horas e a liturgia da comunidade. A liturgia da comunidade é clássica e carismática. Santo Agostinho diz assim: cada dia vou levantar-me, dirigir-me à igreja, cantar um hino matutino, outro vespertino, um terceiro e um quarto em minha casa. Durante o ofício, a comunidade é reunida num só corpo, naquele que é a cabeça e que a convoca. Edificada sobre a rocha de Cristo e da sua igreja, ela participa da oração da igreja, celebrando, tanto quanto possível, as grandes horas do ofício divino. Laudes, vésperas completas. Em razão das missões e das vidas das famílias, as vésperas podem não ser celebradas com toda a comunidade todos os dias. A liturgia das horas da comunidade é baseada na oração da igreja e na tradição. E os ministros ordenados, assim como as virgens consagradas, têm o cuidado de completar pela recitação pessoal os ofícios que não foram celebrados em comunidade. Para os consagrados de votos temporários, apesar de não serem obrigados a isso, é desejável que assim ajustem o seu ritmo cotidiano de oração. Diariamente, através da oração da igreja, a comunidade se prepara para receber as graças próprias para cumprir a sua missão. É tão bonito porque liturgia das horas quer dizer que a cada hora nós somos chamados a rezar, a cada hora nós somos chamados a abrir-nos à presença de Deus e a deixar-nos inspirar. E a comunidade tem esse zelo de cantar os ofícios litúrgicos sempre que possível juntos, mas como temos vários estádios de vida e também nas nossas casas missionárias, aquilo que não podemos cantar juntos depois, os padres, os seminaristas, as virgens consagradas e os consagrados em geral são chamados a completar na sua oração, fazendo com que um povo inteiro se una no mundo inteiro, porque rezamos os mesmos salmos, rezamos a mesma liturgia, para esse grande louvor que sobe até Deus e também para recebermos as graças, porque quando cantamos a liturgia, Deus cabeça, Jesus Cristo cabeça do corpo, Ele nos congrega e Ele quer nos comunicar dons e inspirações. A palavra hoje do nosso fundador é: a responsabilidade não pode ser atribuída apenas aos outros, cada pessoa humana deve assumir a sua própria responsabilidade. Então, para nós, o que é que o Senhor hoje nos pede como responsabilidade? Muitas vezes estamos numa sociedade que se desresponsabiliza, que não gosta de ser responsável, mas ao contrário, gente santa é gente responsável. E gente que se responsabiliza também por coisas que outros diriam, não tem nada a ver com isso. A santidade alarga o nosso coração e dá asas à nossa responsabilidade. 2 Samuel 12, o Senhor mandou o profeta Natã falar com Davi e ele entrou e lhe disse: havia 2 homens na mesma cidade, um rico e outro pobre. O rico possuía ovelhas e vacas em grande número, o pobre nada tinha senão uma ovelha, só uma pequena ovelha que ele havia comprado. Ele a criara e ela cresceu com ele e com seus filhos, comeu do seu pão, bebeu do seu copo, dormindo no seu colo, era como sua filha. Um hóspede veio à casa do homem rico que não quis tirar uma das suas ovelhas ou das suas vacas para servir ao viajante que o visitava. Ele tomou justamente a ovelha do homem pobre e a preparou para a sua visita. Davi se encolerizou contra esse homem e disse a Natã: tão certo como o Senhor vive, quem fez isso é digno de morte. Devolverá 4 vezes o valor da ovelha por ter cometido tal ato e não ter tido piedade. Natã disse a Davi: esse homem és tu. Então disse o Senhor, Deus de Israel: agora a espada não mais se apartará da tua casa. Portanto, me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que ela se tornasse tua mulher. Assim diz o Senhor: na tua própria casa farei surgir uma desgraça contra ti. Tomarei as tuas mulheres debaixo dos teus olhos e eu as darei ao teu próximo, que se deitará com as tuas mulheres à luz deste sol. Tu agiste em segredo, mas eu cumprirei tudo isso perante a face de todo Israel e à luz do sol. Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor.
Então Natã disse a Davi: por sua parte, o Senhor perdoa a tua falta, não morrerás. Mas por teres ultrajado o Senhor com teu procedimento, o filho que tivestes morrerá. E Natã o deixou. O Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi e ela caiu gravemente enferma. Davi implorou pelo menino, jejuou, ficou junto dele e passou a noite prostrado no chão. E os dignatários da sua casa foram ter com ele para o levantarem do chão, mas se recusou e não tomou alimento nenhum com eles. Muito forte essa cena de responsabilidade com a salvação da alma de uma outra pessoa. Natã, profeta, poderia dizer: eu não tenho nada a ver com essa situação, eu não vou me meter. Mas ele aceita que Deus se sirva dele com uma grande responsabilidade de trazer à consciência desse Davi o erro grave que ele tinha cometido. Contando essa história, que parecia uma história que não tinha nada a ver com Davi, Davi foi revelado no seu grave pecado. E o pecado traz consigo o salário da morte. Mesmo que Deus perdoe, há sempre morte que se gera com o pecado. E aqui, a morte do próprio filho. Peçamos a Deus esse coração de profeta capaz de alertar aqueles que estão no pecado mortal, mas também peçamos para nós o coração humilde que é capaz de se arrepender, de jejuar, de pedir perdão e de minimizar os efeitos do pecado mortal. Salmo 50. Ó Deus, cria em mim um coração puro, renova um espírito firme no meu peito, não me rejeites para longe da tua face, não retire de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me o júbilo da tua salvação e que o Espírito generoso me sustente. Vou ensinar teu caminhos aos transgressores, para que os teus pecadores voltem a ti. Livra-me do sangue, ó meu Deus, Salvador, e minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, abre os meus lábios e minha língua anunciará o teu louvor. Muito bonito hoje perceber que somos chamados a essa alma contrita, essa alma penitente, essa alma que se arrepende do mal e que pede o júbilo da salvação. As alegrias passageiras, elas não preenchem o coração do homem, mas só a alegria do céu, a alegria da misericórdia é que é capaz de saciar o coração dos homens. Marcos 4, Jesus disse-lhe naquele dia ao cair da tarde: passemos para a outra margem. Deixemos a multidão, eles o levaram do modo como estava no barco. E com eles havia outros barcos. Sobreveio uma tempestade de vento e as ondas se julgavam para dentro do barco. E o barco já estava se enchendo. Ele estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Eles o acordam e dizem: Mestre, não te importas que pereçamos? Levantando-se, ele conjurou severamente o vento e disse ao mar: Silêncio, quieto. Logo o vento serenou e houve grande bonança. Depois ele perguntou: Por que tendes medo? Por que não tendes fé? Então ficaram com muito medo e diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar obedecem? Bonito essa imagem do vento no mar, que é imagem do nosso pecado, de tudo que se agita das nossas paixões. E o Senhor vem pôr limites ao mal. O Senhor vem ter autoridade espiritual sobre a nossa vida. Deixemos Jesus reinar em nossa vida para que o mal não reine, para que o mal não tome conta de nós, mas ao contrário, seja essa autoridade espiritual da santidade que ponha limites ao mal e que diga ao mar: cala-te, até aqui você foi, mas daqui você não passa. Pensamos essa autoridade espiritual na nossa própria vida, aceitemos também aqueles que têm autoridade sobre nós para nos ajudar nesse combate, muitas vezes doloroso, contra o mal dentro de nós. E pensamos que, de verdade, possamos avançar para dentro nessa alegria de lutarmos contra o mal. O Vaticano II vai dizer assim, na exortação pastoral Gaudium et Spes, diz assim: incumbe ao cristão o dever urgente de lutar contra o mal, através de muitas tribulações, e de aceitar a morte, mas unido ao mistério pascal, configurado à morte de Cristo, firme na esperança, chegará à ressurreição. Tudo isto vale para os cristãos e também para todos os homens de boa vontade, em cujos corações a graça age invisivelmente. Tendo, pois, Cristo morrido por todos e sendo uma só a vocação última do homem, isto é, a divina, devemos afirmar que o Espírito Santo oferece a todos a possibilidade, e de modo só conhecido por Deus, de se associarem ao mistério pascal.
Não há maior responsabilidade do que anunciar isso à humanidade. Hoje quero, de um modo muito particular, rezar por Dom Orani. Ele celebra hoje o jubileu de ouro da sua profissão solene como monge na Ordem Cisterciense. E ele reúne todos os consagrados na catedral para celebrarmos o dia da vida consagrada. Então, bodas de ouro, toda a fidelidade da vida do nosso cardeal, queremos nos alegrar, queremos também nos alegrar com essa ordem de Cister, que tem dado tantos santos à igreja, com São Bernardo e tantos outros santos. Queremos nos alegrar pelo nosso cardeal e por tudo que ele nos arrasta nessa doação livre e feliz da vida consagrada. Porque, como ele diz, onde há alegria, há vida consagrada. Onde há vida consagrada, há alegria. Parafraseando o Papa, ele nos exorta com seu testemunho de vida a sermos consagrados alegres para a evangelização do mundo.